Muito bem, muito bem. Olá, alunos, tudo bem com todos? Como será a nossa revisão? A nossa revisão, nós vamos comentar, fazer capítulo 12, América Latina, aspectos produtivos da América Latina. O que é importante vocês memorizarem aí do capítulo 12. Seguinte, falando de aspectos produtivos, vai se destacar o minério, da agropecuária na página 32 e também a indústria já na página 35. Página 25. A América Latina destaca-se no cenário internacional, especialmente pela produção, exportação de produtos primários. Então, dentro dessa produção, é lógico que está o solo. Então, aonde são encontrados e aonde são produzidos essa economia? Está no solo. Então, dentro desse solo, no caso da mineração, estão as estruturas geológicas. Então, só para a gente repetir novamente, estrutura geológica é a base sobre a qual está assentado o relevo. Então, no subcontinente, nós temos no continente ou na América Latina, nós temos uma extensão gigantesca, tanto de norte a sul, de leste a oeste, nós temos uma dimensão gigantesca. A América Latina é muito grande. Norte, sul, leste, oeste. Então, nessa porção, em relação ao subsolo, destacam-se as estruturas geológicas. Nas estruturas geológicas, quais são as estruturas? Como aquilo que eu expliquei, são os cratos, são as bacias sedimentares e são os dobramentos modernos. Então, na América Latina, destacam-se principalmente para a mineração as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Lembrando o seguinte, na página número 25, lembrando que esses minerais, tanto minerais quanto a produção de alimentos, agropecuária mesmo, elas já eram produtos, faziam parte da produção dos povos pré-colombianos. Então, eles já faziam a domesticação de plantas, já faziam o plantio, a exemplo do milho, da batata aqui no Peru. Já existia aqui uma produção muito antes da chegada dos colonizadores europeus. E com os colonizadores europeus, essa produção ela foi se alargando, como a exemplo da cana-de-açúcar, feito pelo Brasil, feito por Cuba. Cuba é um grande exportador de cana-de-açúcar. Na página número 26, é mineração. Falando da mineração, nós temos os minerais metálicos, na página 26, lá iniciando o subcapítulo, nós temos os minerais metálicos. Onde são encontrados? Os minerais metálicos, eles são encontrados nos escudos cristalinos. Primeiro ponto. Segundo ponto, bacias sedimentares. Então, nas bacias sedimentares são encontrados minerais fósseis. O que são os minerais fósseis? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então, esses produtos, mineração, são produtos primários. Página 28 e página 29.
que nós temos na página 28 e página 29? Destaque o mapa que é os recursos minerais. O que são encontrados na América Latina? A exemplo aqui nós temos os minerais metálicos, prata, nós temos pedras preciosas como diamante, manganês, que é um mineral metálico, isso na página 28, os recursos minerais. Então tem o manganês, tem o ouro, tem o ferro, tem o estânio, tem o chumbo, o cobre, carvão, a bauxita, o petróleo e o gás. Então se destaca aí na página 28 o mapa, a cartografia dos recursos minerais encontrados na América Latina. A exemplo aqui, nós temos uma perguntinha na página 28, qual o país latino-americano que se destaca na produção de cobre? Então, o principal produtor de cobre na América Latina é o Chile. Então, o México abriga também importante reserva de chumbo, Cuba, República Dominicana, se destaca com o alumínio, com o níquel, isso na América Central. Também a Jamaica destaca-se na bauxita, lembrando que a bauxita é o alumínio, é o mineral que vai compor o alumínio, vai ser transformado em alumínio. O Peru vai se destacar com minério de chumbo, mercúrio. A Bolívia, destaque aí também no livro de vocês, apresenta a importante reserva de estânio, de tungstênio. O que mais? Nós temos também o Brasil, segundo maior produtor mundial de ferro, bauxita, nióbio. Na página 30, como produção de minério, mas agora minério fóssil, nós temos aí os minérios fósseis se destacam como minério que vai produzir a energia. Qual é o principal minério em que é utilizado na base energética do mundo? O petróleo. Isso vocês não tenham dúvida. Quais são os maiores produtores de petróleo da América Latina? Venezuela, México, Brasil e Colômbia. Então, destaque aí esses 4 países. A Colômbia, ela se destaca como produtora, um dos maiores produtores de carvão mineral, né? A Bolívia é um dos grandes produtores de gás, e lembrando que a produção da Bolívia, ela é grande parte, ela é importada pelo Brasil. Inclusive nós temos aí o gasoduto Bolívia-Brasil. Lembrando o seguinte, aquilo que eu já tinha explicado em sala. Nós temos o gás natural, que é o GN, nós temos o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e nós temos o GNV, que é o gás veicular, o gás natural veicular. Então, página 31. O que tem na página 31? Grandes reservas de petróleo e crise na Venezuela. Então aqui, o que nós temos aqui? A Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Só que vamos dizer que é um presente, mas também aquilo que pode ser dito que pode ser uma maldição para a Venezuela. Por quê? É um presente. O território venezuelano é rico em petróleo. Nas bacias sedimentares lá na Venezuela foi encontrado a maior reserva de petróleo do mundo. São 300 milhões de barris dia. Mas qual é o problema do petróleo venezuelano? O problema do petróleo venezuelano é que ele é muito denso, precisa de muito recurso financeiro para ele ser produzido, para ele ser refinado. Então isso a Venezuela teria que pedir
recursos de outros países para fazer esse refino, até porque a Venezuela passa por uma crise econômica. A Venezuela ela foi desfavorecida com a queda do preço do petróleo, lembrando que o petróleo em 2014 ele custava em torno de $107, já em 2015 ele passou para $47 e isso fez despencar a economia da Venezuela. Então, essa desaceleração da China, do Japão, fez com que teve um recuo no mercado internacional de petróleo. A balança comercial, no caso aí do petróleo, quando tem muito produto no mercado, o preço despenca. Problema político, a relação política, a relação geopolítica entre os países. Hugo Chávez deixa o poder, falece, assume o seu irmão Nicolás Maduro e muda a política social e econômica do país e vai criar um grande problema político, e isso não é visto com os bons olhos entre as nações, e sofre a Venezuela com seu petróleo. Tem muito petróleo, mas não pode vender, tem um bloqueio econômico. Em 2017 a Venezuela sai do Mercosul. Ela é bloqueada no Mercosul, ela é suspensa, na verdade, no Mercosul, e nós temos aí esse grande problema. Lembrando o seguinte, que a Venezuela apostou muito na produção do petróleo, é seu principal produto, lembrando que é um produto primário, e deixou de fazer investimento em outros setores econômicos, como alimentação, como indústria, enfim. Com isso, a Venezuela ela consome, tudo que ela consome, quase 75% vem de outros países. Essa é a crise instaurada na Venezuela. Então, na página 32, o que se destaca na página 32? A partir da página 32 vem a agropecuária, produção agropecuária. Lembrando o seguinte, a produção agropecuária ela está muito ligada à questão da colônia. A colônia, quando as colônias elas estavam atuantes, a colônia ela tinha um tipo, um sistema próprio que era o chamado plantation, onde que tinha nesse plantation a monocultura, o latifúndio, o trabalho escravo, o que mais, e a exportação ou o comércio com a metrópole. Todo esse produto era destinado à metrópole. Monocultura. O que é monocultura? É a produção de um único produto. A exemplo da cana-de-açúcar, exemplo da soja, exemplo do milho, exemplo do café. Então nós temos monocultura. Então monocultura ela é referente, ela está ali junto com as grandes propriedades rurais. Então nós temos essa relação. E essa grande propriedade rural, que são os produtos, a monocultura é exemplo do trigo, é exemplo da soja, é exemplo do milho, é exemplo do café, é exemplo da cana-de-açúcar, do cacau e do algodão, elas serão um produto primário destinado à exportação. Então, existe esse sistema de plantation que é uma herança da colônia entre os países latino-americanos. No contexto da produção agropecuária, destacam-se Brasil, Colômbia, na produção do café, destaca-se o Equador, e a Costa Rica, Guatemala, na produção da banana. Então nós temos alguns grandes destaques mundiais na produção de alimentos. Esses grandes países exportadores, eles são considerados de agroexportadores. O que significa isso? São agroexportadores, investem muito na matéria-prima, no produto primário, e deixam de fazer investimento no produto industrializado. Então,
os países latino-americanos, são agroexportadores dependente de recursos financeiros de outros países. Tem esse detalhe aí na agropecuária dos países latino-americanos. Essa relação com a colônia, herança com a colônia, agroexportação, têm maiores produtores de alimentos do mundo, café, banana, cana-de-açúcar. A exemplo da cana-de-açúcar e a exemplo dessa colônia, na página 32 destaca-se Cuba, que mesmo com a sua independência já tardiamente, em 1901, ela vai ter todo aquele cenário de entrar como país socialista, pertinho da maior potência capitalista, tem um bloqueio econômico, mas ainda tem a sua herança baseada na exportação, no cultivo da cana-de-açúcar. Nós temos aí essa grande herança colonial aí no país caribenho, na ilha de Cuba. Falando da agropecuária, tem os grandes proprietários, agora tem os pequenos proprietários, diferente dos grandes proprietários que têm a sua base na monocultura, ou seja, num único produto. As pequenas e médias propriedades já vão ser o contrário, eles têm uma produção diversificada e basicamente vai atender o mercado interno. Então, é uma agricultura de subsistência, vai auxiliar na vida do produtor, aquilo que eles plantam, eles consomem, então tem essa relação, o cultivo em pequenas e médias propriedades. Página 34, página 35, temos o Cone Sul. Cone Sul são os países que são vizinhos do Brasil, lá na região sul do país. Nós temos a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Esses 4 países eles têm de comum a produção de soja e gado. O Brasil, no caso da produção de soja, destaca-se na região centro-oeste do Brasil, a produção de soja, principalmente Mato Grosso. Também existe uma outra região que se destaca na produção de soja, que ela é um componente, são 4 estados nessa produção de soja, que é Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Esses 4 estados eles vão gerar uma sigla na página 34 e 35, destaque a área conhecida como Mato Piba, que corresponde Maranhão, Má de Maranhão, Tó de Tocantins, Pi de Piauí e B de Bahia. Então destaque essa área conhecida como Mato Piba. Lembrando o seguinte, no Cone Sul, nessa região que está a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, principalmente a Argentina, Uruguai e Brasil, destacam-se o bioma de cerrado e o bioma de pampas. No cerrado brasileiro, destaca-se a produção de soja. E nos pampas destacam a produção de gado, ok? Lembrando que no cerrado brasileiro a soja se destaca como que utiliza tecnologia de ponta para melhorar o solo, para melhorar as sementes, como os transgênicos são utilizados nessa produção de soja. Então são produtos selecionados, mas também aí tem o destaque para as questões ambientais, principalmente para o desmatamento tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Nos pampas, praticado aqui já, nós temos aqui
parágrafo 1º, 2º, 3º, no 4º parágrafo, praticado sobretudo no centro-oeste brasileiro, tradicionalmente na região conhecida como Pampas, que abrange grande parte do território da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Destaca-se aí para a produção da pecuária extensiva, a indústria. Já na página 35, destaque para a indústria, lembrando que os países mais industrializados é o Brasil, a Argentina e o México, e destaque agora para o Chile, que está em... Anote aí essa parte aqui no primeiro parágrafo, nesse parágrafo da página 37, que é a importância dos tecnopolos. Lembrando que os tecnopolos são centros de desenvolvimento tecnológico ligados a empresas e a universidades. A exemplos, tem tecnopolo em Campinas, São Carlos, São José dos Campos, isso tudo no interior de São Paulo. Ok? Já finalizando a nossa revisão, anotem aí na página 37, acredito que já é um resumo do que foi falado lá na página, lá no capítulo 11, que é o México. O México, a questão do NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e a questão, esse livre comércio vai beneficiar as indústrias estadunidenses, vão intensificar o investimento na região de fronteira, o que vai aparecer novamente as empresas maquiladoras aí no contexto do México. Então, recebe grandes capitais dos Estados Unidos, certo? São as empresas maquiladoras na região de fronteira mexicana. Então, findamos a nossa revisão. Verifiquem essas questões da página 40, 41, marquem aí essas questões. Eu já dei, vocês podem visualizar aquele papelzinho do gabarito dessas questões que eu enviei para vocês, que eu pedi para o colega deixar lá na mão de cada um, e então vocês façam uma revisão dessas questões até a página 41.